Bom, então, muito bom dia a todos. Portanto, no seguimento do convite enviado pela Schedio, iria então apresentar hoje um webcast de apresentação das novidades da versão 2014 do CamWorks. Portanto, esta apresentação irá tomar cerca de 30 minutos, 30 a 40 minutos, para, no fundo, vermos um pouco as principais novidades. Em termos do meu webinar, eu tinha aqui organizado em 3 tópicos diferentes. Portanto, algumas revisões das melhorias da versão 2013, que não houve, no fundo, oportunidade para o mercado de as apresentar ao título de um webinar, como estou a fazer agora. Também reunir as novidades da versão 2014, que também inclui a simulação G-Code. Portanto, eu destaco esta simulação porque corresponde, de facto, a uma novidade muito interessante da versão 2014. Portanto, ao nível das novidades entre a versão 14, 13 e a 14, eu vou apresentar, no fundo, em duas fases. Vou mostrar um pouco aquilo que são algo que, no fundo, já foi introduzido na versão 14, como, por exemplo, algumas destas entidades aqui que estão aqui a ver, a possibilidade a nível de torno, passamos a ter um gestor de transferência de estoque, funcionalidade também a nível do módulo de torno com fresa, tanto para equipamentos com dupla torreta, o módulo de sincronização, também importação a nível de STL para definir ferramentas, maquinação de 3 eixos sobre STL. Portanto, são alguns dos exemplos das novidades da versão 2013. Portanto, eu, para mostrar um pouco estas novidades, tinha pensado, a nível de processo, abordar a parte do torno. Portanto, o modo de fresagem tem sido sempre a área em que mais tem focado as apresentações da Schedio. Hoje iríamos então ver este tipo de peça. Portanto, estamos perante uma peça de torno que teria necessidade de maquinação em 2 eixos, e também a maquinação na parte frontal desta caixa, deste furo, e ainda na maquinação em redor desta caixa, digamos, colocada em redor do eixo rotativo. Portanto, a minha ideia desta peça, não só para abordar as novidades da versão 13 e 14, é também mostrar um bocado o resumo daquilo que é o CamWorks, quais são as suas vantagens e funcionalidades. Portanto, também demonstrar então aqui o novo fluxo de trabalho que nos permite então definir a máquina. Portanto, neste caso, para o tipo de peça, teríamos então começar por definir qual é o tipo de equipamento que vamos usar, e por esse efeito eu vou aqui usar este tipo de máquina, este Mill-Turn Single Turret. Portanto, isto já mostra aqui algumas das alterações, a definição e a descrição do tipo de equipamento. Portanto, vou começar então por definir esta máquina. Selecionar também aqui portanto, esta máquina que vou aqui selecionar, portanto, uma máquina de torno fresa, e também selecionar o respectivo pós-processador. Portanto, o próximo passo então seria ver algumas das novidades. Portanto, eu vou então começar por olharmos então para este menu do check, portanto, o menu do check ou da bucha, que no fundo é um menu que foi introduzido e que também nos ajuda aqui com esta opção do edit de alterar o tipo de aperto que vamos usar para esta máquina, ou para esta peça. Portanto, podemos ver aqui em vermelho o tipo de check, e este menu foi todo, digamos, alterado e melhorado, que nos permite mudar para tipos de buchas standard existentes na empresa. Portanto, neste caso, nenhuma delas é adequada para o tipo de peça. Eu poderia rapidamente também definir ou desenhar um novo tipo de bucha, com a definição do número de apertos e de gramos, o número de passos. Okay? Portanto, eu poderia, por exemplo, ter uma bucha com 3 garras, 2 garras, para peças muito pequenas, e também controlar o número de passos. Portanto, todos os valores são alteráveis, e também é possível, então, de definir esta bucha, dar aqui uma designação e guardar para futuras utilizações. Eu, neste caso, vou recorrer a uma bucha que eu já defini, portanto, que é esta bucha aqui 1, e vou aqui, então, aplicar à nossa peça. Portanto, eu vou aplicar a peça e depois já iremos voltar a este modo. Okay? Este modo aqui. Podemos também ver o aspecto daquilo que seria a definição de uma dupla torreta, de uma dupla bucha, e a definição da sua distância. Algo que também foi modificado e melhorado na versão 14 é a interface a nível do Stock Manager. Portanto, o gestor de stock passou a ser integrado dentro do ambiente gráfico de SolidWorks e muito mais intuitivo a sua definição. Portanto, vou, por exemplo, para esta peça, alterar o material, digamos, posterior, e também definir um valor
na parte frontal de 5 décimos. Portanto, o material excedente que fica da parte frontal. Portanto, tanto para peças de torno como para peças de fresa, um novo conceito de definição. Para peças de torno, passou também a ser possível a introdução do material ou da subespessura através de um perfil STL. Portanto, este perfil STL pode ser o excedente de fundição, pode ser o resultado de uma simulação feita em torno antes de uma peça ir à têmpera. Portanto, várias soluções possíveis. Vou então aqui definir. Vou voltar então à minha máquina e podemos ver aqui como a nossa bucha já está a recuar porque o material encostou àquela face vermelha. Portanto, neste momento, estou então apto para entrar naquilo que é o poder do Camworks, que é o reconhecimento de operações. Portanto, reparem que o Camworks integra duas janelas. Vou fazer o reconhecimento, neste caso, de uma peça em torno. E o Camworks vai então tratar de encontrar todos os apertos possíveis de maquinação em torno e o reconhecimento das respectivas operações. Podemos ver aqui esta operação OD, que designa um diâmetro exterior, que está a passar por cima daquela zona, porque sabe que não pode afundar aqui, porque estamos perante uma operação que teria que ser feita com um terceiro eixo, portanto uma maquinação adicional. Portanto, capturamos o perfil e o Camworks reconhece então as suas operações standard, como operações de facechamento, operações no diâmetro exterior, ranhuras retangulares do lado exterior, operações de furação interior. Reparem aqui como, mesmo sendo uma operação de caixa que seria fresada, ele no fundo reconhece o que podia ser feito através de uma operação de furo. E depois também aqui a operação de sangramento. Esta operação de sangramento eu vou por enquanto desativar e verificar também as outras operações capturadas em modo automático. Neste caso aqui, por exemplo, uma operação de caixa com cabeça cilíndrica, uma caixa também e os seus respectivos furos. Neste aperto aqui podemos ver que poderíamos ainda ter necessidade de maquinar esta zona. Portanto, iríamos então definir uma nova operação de 2,5 eixos em fresa que tem o objetivo de maquinar aqui este material restante. Portanto, eu vou aqui selecionar. Vamos definir, por exemplo, uma altura de 3 mm. 3 mm será o suficiente e podemos ver como automaticamente o Camworks detecta que um conjunto de arestas caem para o vazio, são arestas de R, ou seja, que a ferramenta pode sair livremente desta zona. Portanto, tudo calculado aqui de uma forma automática as outras operações, mais esta que introduzi de uma forma manual. Portanto, alguma gestão de operações. O próximo passo será simplesmente vir aqui à gestão e gerar a minha estratégia. A estratégia é essa que é definida e controlada através de uma base de dados. Portanto, já tenho então aqui um aspecto das minhas operações de torno, portanto, das estratégias calculadas. Só tenho mesmo que gerar trajetória. Portanto, e neste momento temos então, de uma forma muito rápida e automática, a escolha das ferramentas, dos parâmetros de corte, do tipo de ciclo que vai ser executado para maquinar estas peças, estas operações. Aqui então a visualização das operações, digamos, na caixa. Bom, o próximo passo em termos de aplicação seria criar esta operação aqui de eixo rotativo. E para isso vou então recorrer a um novo aperto, que vou selecionar aqui no fundo da caixa. Reparem que não é relevante qual a orientação, e vou simplesmente selecionar. Neste aperto vou então criar aquilo que é uma operação wrapped, portanto uma operação no fundo envolvida em retorno do eixo. Só tenho mesmo que selecionar. Reparem como ele captura ali aquelas linhas verde do lado de fora e só definir que a condição de fim vai ser de modo a ir a esta face. Automaticamente o Camworks captura este contorno, que vai ser feito por um método de desbaste e acabamento. Só tenho que selecionar e aqui, lá direitorado, tenho que gerar o respectivo plano, que me vai dar então asa a uma operação de desbaste com uma ferramenta muito pequena. Portanto, esta ferramenta de desbaste, com o qual posso analisar a trajetória, vai ser feita em redor da peça. Portanto, este desbaste está a ser feito com uma ferramenta muito pequena, posso rapidamente selecionar e mudar para outra ferramenta existente. Portanto, temos aqui várias ferramentas. Vou, por exemplo, selecionar aqui esta ferramenta de 3 mm, selecionar e atualizar a minha trajetória. Portanto, de uma forma muito intuitiva, temos então a minha sequência de operações construída
e apta então para simular. Portanto, em termos de simulação, foram melhorados, digamos, algumas funções de simulação, nomeadamente o aspecto gráfico da simulação. Neste caso estou a ver ainda o método convencional que me permite ver operação a operação, e então poderíamos então ver aqui a maquinação, aqui do lado esquerdo, a sequência que vai ser operada, o desbaste, o acabamento, em que cada cor reflete um tipo de operação distinto, ponteamento, caixa. Temos já aqui então a operação de, digamos, na face em 3 eixos e, digamos, rapidamente iríamos caminhar para a parte final, que seria as operações em redor do eixo. Okay. Portanto, mais o ponteamento dos furos. Portanto, e agora aqui vou só aqui reduzir um bocado a velocidade para vermos então aquilo que seria a maquinação do terceiro eixo. Só aqui reposicionar um pouco a peça e podemos então ver aqui aquilo que seria o corpo, uma maquinação num eixo, num terceiro eixo. Portanto, o importante também é referir que há operações em torno que podem tanto ser feitas com a operação, com o uso de um terceiro eixo, como a possibilidade de converter para 4. Nomeadamente aqui as caixas interiores podiam ser trocadas a esse nível. Portanto, vou só aqui passar rapidamente até ao fim. Portanto, estamos na última passagem e teríamos então a última passagem executada. Portanto, de referir, por exemplo, aqui algumas operações de caixa. Esta operação de caixa, importante referir que ela tanto pode ser gerada como uma operação de 4 eixos, como pode ser uma operação de 3 eixos com coordenadas polares. Portanto, Camworks permite rapidamente trocar essa forma de um processo intuitivo. Portanto, estas são, digamos, a parte introdutória daquilo que seria o Camworks em termos de funcionamento. Interessante agora, seríamos ver então algumas das respectivas novidades. E para esse caso, já vimos aqui a parte do gestor de material, também a possibilidade de rapidamente em qualquer operação poder aceder, digamos, à base de dados. Portanto, reparem aqui que as operações, a operação refere-se a uma zona, é possível então aceder à base de dados de uma forma imediata e eu perceber qual é o tipo de critério que foi, digamos, calculado pela base de dados do Camworks para chegar à utilização da ferramenta e da estratégia para este caso. Portanto, rapidamente consigo também aceder através do respectivo índice da operação. Portanto, estas são aqui, no fundo, um exemplo prático da utilização do Camworks numa peça de torno de fresa, de uma forma muito sucinta. Algumas das novidades introduzidas, tanto na versão 13 e 14, têm, de facto, um grande foco ao nível das operações de torno. Portanto, e para esse efeito, eu vou aqui mostrar uma outra peça, que é esta peça aqui, uma peça também de torno fresa, mas neste caso, uma peça que poderia ser maquinada num torno de 2 torretas. Iremos depois ver mais à frente que tipo de equipamento é este que eu estou aqui a referir, mas de indicar que esta peça tem operações que tanto podem ser feitas de um lado da peça. Reparem aqui este primeiro aperto. Portanto, a peça quando seria apertada no primeiro lado, à esquerda, teria este aperto. Mas depois temos operações ali do lado esquerdo que teriam que ser tratadas num outro aperto deste lado aqui. Isto quer dizer que nós temos que ter alguma forma de controlar como vai ser o processo de transferência de estoque. Portanto, e essa operação, que é o Subspindle Operation, é uma das grandes novidades da versão 2013. Portanto, o Subspindle Operation é uma operação que me permite, de uma forma muito rápida e intuitiva, perceber quais são todos os passos que correspondem àquilo que é, do lugar, transferência de peça. Portanto, o Subspindle Parameters permite-me verificar que, para cada caso, eu vou, por exemplo, aqui neste caso, fazer uma aproximação rápida da segunda bucha à peça, vou reduzir o avanço, vou apertar a peça, esta aqui ainda continua presa, vou esperar um certo período de tempo, 5 segundos, vou abrir as garras à esquerda, esperar mais um certo tipo de tempo e então fazer o afastamento. Portanto, o objetivo deste menu é, de facto,
podermos controlar de uma forma completa e total todos os espaços inerentes àquilo que é a transferência de stock. Transferência de stock que pode ser guardada, portanto é possível guardar chamar, por exemplo, um transfer standard, STD, posso guardar dentro das minhas definições. Possível também de aplicar novos espaços intermédios aqui. Por exemplo, eu podia introduzir um novo passo e dizer que tipo de passo é que eu quero introduzir. Uma movimentação rápida, uma movimentação lenta, uma orientação de bucha. Portanto, várias opções podem ser introduzidas neste gestor. Portanto, estamos então aqui a referir ao sub-operation que está aqui definido na última operação a nível de torno. Ora, quando nós estamos a falar de um torno com duas torretas, há também a necessidade de otimizar esse tempo. E esse tempo é otimizável através do novo módulo, o módulo de sincronização. Portanto, o módulo de sincronização é um módulo que me permite analisar quais as operações que podem ser feitas em simultâneo na torreta posterior da máquina e também na torreta anterior, na torreta frontal. Portanto, operações que possam ser feitas em simultâneo podem ser geridas neste gestor e também com a possibilidade de ver os ganhos de tempo associados do ponto de vista total. Portanto, tenho aqui a indicação da operação que é executada na bucha principal à esquerda e no subspindle, que é a minha bucha à direita. Portanto, tenho aqui o acesso total aos tempos executados por cada uma das buchas e em modo sincronizado. Portanto, várias formas de analisar, portanto, perceber o tempo total, ver aqui que há uma bucha simultânea nos dois casos. Portanto, o Sync Manager vai trazer, no fundo, produtividade ao processo de torno. Voltando ainda à parte de torno, também indicação de ajuda, digamos, na introdução de operações manuais. Portanto, temos aqui uma peça com operações de torno e podemos agora facilmente capturar uma operação de torno e selecionar pela janela. Portanto, até aqui não era possível a seleção de faces. Eu posso, por exemplo, rapidamente selecionar uma face direta da minha peça e essa face vai corresponder a uma trajetória ou um perfil de torno aqui definido. Portanto, tanto posso selecionar as faces agora, como obviamente continuar a selecionar as entidades capturadas pela revolução. Aqui podemos ver também uma novidade, que é o tipo de plano de secção que está a ser capturado. Neste caso, o CamWorks está a assumir o seccionamento da peça a um ângulo de 0. Em algumas peças, isso pode não ser o mais correto. Portanto, voltando à nossa peça em causa, a nossa peça de torno de fresa, se tentarmos no modo de torno introduzir uma nova operação, podemos correr o risco de o CamWorks, numa primeira fase, capturar aquele perfil. Portanto, este perfil é o perfil mais simples, mais direto, em ângulo de 0 graus. Mas como aqui a caixa indica, podemos alterar para outra posição. Portanto, por exemplo, 135 graus vai-me capturar um perfil em que o lado exterior já iria corresponder ao lado correto. Mas podemos ver que está aqui a capturar um perfil interior que não é o adequado. Portanto, temos então sempre a possibilidade de usar o Plane Selection para captura de um perfil em modo automático, ou então, melhor ainda, o Revolved Section. O Revolved Section invoca um algoritmo um pouco diferente, que vai fazer um reconhecimento mais denso, mais profundo, mas com garantia total de termos um perfil completamente permeável deste lado. E agora sim, iríamos então selecionar estas entidades para criar, por exemplo, uma operação de maquinação exterior do tipo tosco, que está aqui indicado para aquela zona. Teríamos então aqui uma nova operação OD, tanto de diâmetro exterior, definida. Portanto, muito maior facilidade na definição e gestão das operações do CamWorks. Importante também definir que nas operações de torno passou também a estar incluído a possibilidade, dentro das próprias operações, de podermos controlar qual é que é o desempenho ou, digamos, a orientação que a ferramenta vai tomar, tanto do lado à entrada como do lado à saída, para cada caso. Portanto, podemos ter aqui um controle adicional dessas entradas. Portanto, continuando com esta peça, de referir também que, do ponto de vista de simulação, se fosse necessário simular uma certa operação aqui, que podemos agora passar para portanto, uma simulação que nos permite
do ponto de vista de simulação, a possibilidade de selecionar qualquer operação em qualquer momento da árvore e podermos controlar quais são os passos que são necessários ter simulado previamente antes desta que eu quero simular. Portanto, quando eu aceito, eu passo automaticamente a uma fase em que a peça apresenta já um estado cinzento que corresponde à simulação de todas as operações até à operação de ponteamento. E agora sim podia simular aqui a operação de ponte da parte posterior. Portanto, é mais uma vantagem que me permite, tanto no módulo de torno como no módulo de fresagem em geral, poder simular diretamente uma operação sem estar à espera de simular todas as operações anteriores. Portanto, mais aqui uma ferramenta de vantagem. Portanto, associada à simulação, e como eu tinha dito no início, que podemos criar um bloco de material associado a um fecheiro STL, também o podemos capturar aqui. Portanto, eu poderia em qualquer altura gerar um STL que vai corresponder, por exemplo, à maquinação desta peça com estas operações, antes de a tornearmos, por exemplo, tornearmos após um processo de tempera, algum processo tecnológico que implique deformação da própria peça. Portanto, o STL pode ser capturado para dentro de um documento para futura utilização numa outra maquinação. Portanto, estamos aqui a referir então a uma mistura das novidades entre a versão 13 e a versão 14. A novidade também interessante é a possibilidade de, a qualquer momento, podermos invocar a simulação step-through, portanto passo a passo, que foi também melhorada em termos de interface, permitindo agora também a captura de estatísticas, de tempos, posições, e podemos então analisar passo a passo, no fundo, qual é que é a trajetória a ser executada em termos linear, movimentações em arco, que possam existir e ter aqui toda esta informação associada à peça. Portanto, melhorias também a nível de simulação. Portanto, podemos rapidamente invocar a simulação step-through, passo a passo, ou a simulação convencional. Portanto, estas são no fundo aqui algumas das novidades. Eu vou aqui só reverter novamente para o nosso PowerPoint. Portanto, os suportes em torno podem agora também ser introduzidos via um documento STL. Podemos também maquinar em STL em fresagem. Portanto, só que esta parte aqui dos suportes, a indicação que qualquer suporte agora é possível, ao nível do tool, na secção de holder, dizer que é um tipo standard ou rapidamente invocar um novo tipo de ferramenta. Portanto, as ferramentas personalizadas podem ser capturadas através de vários fornecedores online que permitem ter portanto, ferros. Podia aqui, por exemplo, selecionar aqui este ferro, Open, e teria aqui um ferro, digamos, de bico de cegonha para uma pastilha muito mais pequena do que está aqui a ser indicada. Portanto, eu vou aqui, por exemplo, usar um diâmetro de 5 para termos ideia da pastilha e ver então a sobreposição a um ferro. Aqui podemos ver então na área gráfica um ferro, que é um ferro com formato 3D diferente do que vimos até o momento, corresponde a uma importação a partir de um catálogo, neste caso da Sandvik. Portanto, a possibilidade então de começarmos a trabalhar com um conceito de simulação mais real, que permite ter inclusive todos os ferros modelados com grande rigor. Portanto, continuando aqui com novidades a nível da versão 2014, iria de facto destacar a ferramenta de simulação G-Code. Portanto, ainda aqui passagem um pouco do que vimos, tanto o gestor de material integrado no gestor de operações, o perfil de torno definido agora a partir de faces, a possibilidade também de trabalharmos com ferramentas de grupo. Eu não mostrei esta função, mas basicamente o meu STL pode ser a conjugação de duas ferramentas na mesma posição do torno. A simulação Work in Progress em fresagem e em torno, o acesso mais direto à base de dados e também aqui algumas funções, digamos, talvez menores, mas também relevantes para clientes com a utilização de licenças em rede, a possibilidade de guardar o trabalho a qualquer momento, mesmo que haja uma perda de conexão a esse servidor. Portanto, o que eu iria então passar para, digamos, a parte, de facto, mais interessante a nível da versão 2014, que é a introdução do novo simulador. Portanto, o CamWorks passou a ter um novo conceito de simulação que iríamos, por exemplo, ver com um caso prático. Portanto, eu vou aqui recorrer aqui a esta peça e vemos então como seria a sua passagem para um modo de simulador mais potente com o modo de simulação sólido.
Portanto, este modo de simulação permite-me ver, digamos, a peça, o material, a subespessura do material, consigo também ver a bucha, mas eu não consigo, por exemplo, simular se pode ou não ocorrer alguma colisão das ferramentas com a própria máquina. Portanto, para esse efeito, a Geometric introduziu na versão 2014 um novo simulador, portanto, o simulador G-Code. O simulador G-Code permite então simular tanto o código CL, portanto o código CL é o Cutter Location, é o código correspondente à ponta da ferramenta, mas também consegue simular o próprio código G pós-processado. Portanto, estamos a falar de um conceito um pouco diferente, que é a possibilidade de podermos pós-processar um código e se continuar a simular esse código pós-processado dentro do ambiente gráfico do CamWorks. Portanto, é adaptado para centros de maquinação de 4 e 5 eixos, tornos com dupla torreta ou bucha, possibilidade também de multicanal, a possibilidade também de controlo de outros equipamentos, como por exemplo robôs. Portanto, o modo de simulação é um modo bastante potente que permite simular vários tipos de equipamentos. É disponível em 3 níveis de licenciamento. Portanto, o primeiro nível de licenciamento que permite a simulação do código CL associado a uma máquina. Um segundo nível de licenciamento que permite o código pós-processado com uma respectiva máquina. E um terceiro nível de licenciamento que permite a simulação de qualquer código para qualquer máquina. Portanto, é, digamos, uma ferramenta muito interessante que vamos então aqui espreitar deste lado. Portanto, eu vou então avançar para aquilo que é uma Machine Simulation em modo G-Code. Portanto, com o modo G-Code, antes de executar, convém verificar que ao nível da definição de máquina, estamos de facto a usar a máquina adequada. Portanto, repare aqui, Simulation Machine. Temos então o Fanuc Turn, temos também que indicar qual é que é o controlador desse equipamento, e também garantir que o pós-processador selecionado corresponde de facto a um pós-processador afinado para gerar o código necessário para a respectiva máquina. Portanto, vou então arrancar com o Machine Simulation em G-Code, que me vai pedir para pós-processar. Portanto, eu vou-lhe chamar então sim, gera então o código. Estamos a ver o código a ser gerado. E agora, com esta opção do Run Machine Simulation, vou então abrir a simulação. Portanto, o simulador vai abrir um outro aplicativo associado ao licenciamento, no qual podemos então ver a máquina, portanto, uma máquina de torno com a respectiva bucha. E reparem como a bucha, o stock, a peça, corresponde automaticamente ao modelo gerado dentro do CamWorks. Portanto, estou a ver então aqui a nossa máquina. Vou também aqui mostrar algumas das principais funções. Vamos ver, por exemplo, aqui o código está a ser visível, o código pós-processado. Okay? E agora, a grande vantagem de podermos ter um simulador deste género integrado numa aplicação CAM é que todo o trabalho de definição da bucha, da peça, das ferramentas é automaticamente feito pelo CamWorks. Em outros casos, com outros simuladores, será sempre necessário definir qual é o código NC, quais são as ferramentas e suas respectivas localizações, quais as suas alturas, qual a dimensão da bucha, qual o fecheiro STL. Portanto, há aqui uma grande perda de tempo que é otimizado com o simulador do CamWorks. Portanto, eu vou então aqui acoplar o código G à minha esquerda, controlar aqui um pouco aqui a velocidade nesta barra inferior e pedimos então fazer aqui passo a passo, analisar o código. Portanto, eu vou então passar aqui passo a passo e podemos ver como aqui a troca de ferramenta fez aqui a mudança daquela fresa. Quando eu entro dentro do ciclo M3, que é o ciclo de rotação, o simulador vai entrar num subciclo que, no fundo, ativar os respectivos códigos. Como, por exemplo, aqui o caso também da refrigeração, o código M8 pode explotar um conjunto de ações que podem ou não ter um resultado geométrico na máquina. Portanto, eu vou então aqui fazer aqui um play e iríamos então aqui ver a simulação a ser executada nesta peça. Portanto, qualquer colisão que ocorresse, seríamos então avisados e conseguimos então analisar e fazer respectivas correções. Interessante é que podemos a qualquer altura parar o processo e fazer correções em qualquer coordenada para poder, se necessário, voltar a recalcular o código a partir deste ponto. Portanto, vou voltar a continuar aqui com o processo. Portanto, a ferramenta vai recuar uma posição de segurança para fazer a troca.
e teremos aqui a operação de ponto. A última operação é uma operação G32, é uma operação de rosca. Podem ver que está muito mais lenta do que as outras operações anteriores, devido ao seu valor de avanço. Portanto, este valor de avanço que está aqui, se for alterado diretamente no código, vai-se refletir na sua. Também é que eu preciso a qualquer altura ativar o código. E reparem que aqui esta opção está a ativar as trajetórias que foram executadas antes. E com isso podemos ver inclusive a trajetória em espiral correspondente ao processo de fresa, de rosca, que está a ser aplicado ali naquele caso. Portanto, eu vou então aqui acelerar a simulação na barra inferior. Play. Portanto, vamos aguardar que a simulação termine. E depois podemos então ver, digamos, como resultado final, o aspecto visual com que a peça de facto fica. A simulação de rosca não é feita em tempo real, é feita no fim do processo, após um recálculo da geometria 3D. Okay? Portanto, estamos aqui a ver que já estamos muito perto do fim. Estamos com mais duas passagens de aplicação àquela ferramenta de rosca. Okay? Portanto, refiro aqui estas passagens em espiral que vão de facto transpor a operação de rosca para a peça. Estamos na última operação e podemos então ver de fundo qual seria o aspecto final desta peça. Portanto, ela está aqui a deslocar para aquela cota, vai então terminar o programa e teremos então o resultado da simulação. Portanto, como nós temos que para cada peça pós-processar um código e simular, seria interessante mostrar-vos outras funcionalidades da simulação. Aqui podemos ver então o resultado final da simulação, que mostra então aqui a rosca corretamente executada sobre esta peça. Portanto, eu vou então aqui reverter ao PowerPoint, vou só aqui fechar então o simulador. E é óbvio que este simulador tem outras funcionalidades. Portanto, eu iria então propor-vos fazer aqui algo que seria vermos um pequeno vídeo que mostra, digamos, quais são as outras funcionalidades e outros casos reais. Portanto, estamos aqui a ver o exemplo de uma maquinação em 4 eixos, de uma máquina em 4 eixos horizontal. Neste caso, por exemplo, o exemplo da maquinação com uma dupla torreta em modo sincronizado sobre a peça que vimos antes. Neste caso, sincronizado, porque estamos a ver um código gerado para a torreta posterior e para a torreta, digamos, anterior, a frontal. Portanto, e podemos, no fundo, simular dois códigos em C em simultâneo. Portanto, o simulador do Camworks é, no fundo, multicanal. Aqui podemos ver a simulação convencional no SolidWorks, portanto, com o modo de simulação ativo e a renderização gráfica. Obviamente aqui não estamos a ver qual será, no fundo, o desempenho desta maquinação com a máquina. Vou então arrancar com o modo de código G, gerar o fecheiro e abrir, obviamente, o código no respectivo simulador definido por uma máquina de 5 eixos. Portanto, o código a ser gerado e o próximo passo seria então a passagem para o simulador. Portanto, podemos então aqui ter a percepção do código em funcionamento, a remoção do material, eventuais colisões que possa haver entre corpos móveis são detectados na simulação. O importante, de facto, também é ter o resultado do stock, ou seja, da qualidade superficial que fica entre a peça. Portanto, podemos aqui ver uma janela que mostra a comparação dos dois modos, tanto o modo interno e o modo, digamos, de máquina e a vantagem intrínseca de vermos em modo de máquina. Aqui, neste caso, estamos a ver uma peça de torno com operações de torno e de fresa e podemos ver aqui o que pode ocorrer quando estamos perante uma colisão. Portanto, caso haja uma colisão entre uma peça, o simulador vai parar essa simulação e temos a possibilidade de fazer alterações locais. Neste caso aqui podemos ver como a ferramenta, ao fazer o furo, marca a peça com o recuo rápido. Portanto, isto quer dizer que foi mal definido no Camworks. Teríamos então necessidade de ir ao Camworks fazer a alteração. Mas podemos fazê-la diretamente no simulador. Reparem como nós podemos parar o código, analisar o tipo de erro, e ali o erro trata-se de um ciclo de furação que tem um recuo para G98, o G99, portanto, um recuo rápido e tem que ser um recuo completo.
Portanto, recalculando rapidamente para aquele novo código, vamos ter então uma simulação, digamos, sem mácula para a peça, para a ferramenta e para o próprio equipamento. Portanto, podemos também simular a transferência de peça, as operações feitas na torreta. As ferramentas podem ter também, obviamente, duas orientações possíveis para que uma torreta possa maquinar duas buchas em operações. Portanto, é um modo interessante. As máquinas, há um conjunto de máquinas disponíveis, mas para cada caso em que a máquina de facto valor necessário proceder a Portanto, voltando aqui rapidamente, estamos a ver o caso de uma maquinação de 5 eixos sobre uma ferramenta de corte, uma ferramenta de perfuração, e também verificar todo o andamento da respectiva máquina. Portanto, mais um exemplo também de uma maquinação em torno com trocas de ferramentas a serem executadas com este simulador. Okay. No módulo, na versão, digamos, mais evoluída do simulador, é possível, inclusive, também arrancar para o processo de comparação. Portanto, o simulador tem um conjunto de ferramentas que permite comparar o material maquinado em relação ao código que foi gerado para as ferramentas. Portanto, esta, no fundo, é uma apresentação do módulo de simulador do CAMWorks. Portanto, que é uma das grandes novidades de introdução ao nível da versão 2014. Portanto, estas são, no fundo, as novidades que eu vos queria apresentar. Portanto, novidades essas passaram por mostra de algumas funcionalidades da versão 2013, da versão 2014 e também do simulador de máquina. Portanto, eu estou disponível para tirar algumas questões que queiram colocar recorrendo às ferramentas do GoToMeeting. Para alguma dúvida que queiram colocar, podem sempre, obviamente, entrar em contato comigo através do e-mail que podem ver. E também referi aqui os questionários, portanto, para quem pretende abandonar esta apresentação, que tenham, digamos, se puderem, responder a esse questionário para podermos, de futuro, ter apresentações que sejam mais do vosso agrado e na sequência dos vossos pedidos. Portanto, eu vou então estar aqui aberto mais durante algum tempo para questões que queiram colocar sobre o modo de simulação, sobre as versões na versão de 2014, portanto estou disponível. Portanto, tenho aqui uma indicação de quando é que a versão 2014 está disponível. Ela já está, portanto, este simulador foi disponibilizado no dia 25 de outubro, portanto, estamos aptos para desenvolver serviços e processos de modelação para os clientes que queiram avançar o processo, digamos, de simulação. Pronto, e penso que tirei aqui as dúvidas que existiam, não vejo mais dúvidas existentes, portanto irei então dar por terminada a minha apresentação. Agradeço a todos a vossa presença e também agradeço a vossa presença em futuras apresentações. Mais uma vez, obrigado e até à próxima.